anunciavam experiências de vida sobre o espectro da repressão e do patriarcalismo. Colette Soler, né, que é uma das estudiosas de Jacques Lacan, da obra de Jacques Lacan, foi inclusive formada por ele, ela aponta uma questão necessária para nós. Como se fabrica um corpo? Isso é interessante, pessoal, porque para a psicanálise, o corpo não é em si esse corpo que geralmente nomeamos, né? Não é um corpo físico. Isso vocês vão entender um pouco mais lá na frente. Questão complicada e séria para essa estudiosa de Jacques Lacan. E diríamos, implicada por pedir respostas instauradoras de perguntas, de novas perguntas. A possível resposta a essa questão, como se fabrica um corpo, leva-nos a Jário Gerbasi, que também é um psicanalista baiano brasileiro, que traz uma pergunta feita no seu livro Atos de Fala. Ele aponta um norteio fundamental quando pergunta sem interrogação: como se fazem e desfazem sintomas com palavras? Aqui está um dos nossos eixos, né? A psicanálise lacaniana, ela toma a ideia de que sintomas são feitos com palavras e sintomas podem ser desfeitos também pela palavra. Né? Lembrando que, enquanto educadores, um dos instrumentos que utilizamos é a linguagem falada. Né? E responde: para fazer um sintoma, é preciso que haja uma elisão de uma ideia, uma frase, uma proposição, ou melhor, de um significante. A suposição da cura pela fala, que é um significante elidido, está produzindo um efeito chamado sintoma, e que, se for possível dizer esse significante, o sintoma deve se dissolver, se desfazer pela fala. Aí está uma síntese insurgente da psicanálise, que coloca o analisando a trabalhar. Lacan diz que o sintoma é um acontecimento de corpo, sendo assim, um significante dissolve um corpo. Isso aqui é muito interessante, porque já começa a nos dizer que o corpo que a psicanálise fala é constituído pela palavra. Voltando à pergunta primeira que se relaciona em intimidade com a ideia de fabricação. Gerbasi, em Atos de Fala, trouxe a assertiva: a linguagem faz corpo, trazida por Juana Plaza Pinto, que julga ser de Judith Butler. Essa proposição de Butler se relaciona com a ideia de fabricação, pois a partir do verbo fazer, conjugado em faz, percebe-se a ideia de feitura, que caminha em diferença, mas também em igualdade com a ideia de fabricar. Gerbasi pergunta: faz como? O que quer dizer? Fazer é um ato. Dizer é um ato. Fabricar é um ato. O enunciado, a linguagem faz corpo, enquanto enunciação possibilita a correlação com a frase da narrativa bíblica cristã: e o verbo se fez carne. Há uma correspondência sintática e morfológica entre os termos das elocuções citadas, com exceção do pronome reflexivo, si, que destaca a ação do sujeito, função sintática, sobre si mesmo. Interessante que Soler chama a atenção que não somos carne. Diz que, antes de tudo, falta de carne. É sobre essa falta que o verbo se, o verbo fez e faz, se fez e faz, desculpa, né? O que esse dado pode nos ensinar? Olha, o que é interessante é o seguinte, né? Esse parágrafo aqui é uma tentativa de trazer para nós a ideia de que existe um corpo sem carne e esse corpo ele vai se encarnando a partir da disposição da linguagem. Por isso a ideia de que nós somos assujeitados à linguagem. Isso eu vou trazer mais tarde, mas é para tentarmos começar a acompanhar essa lógica aqui. Além dessa propalada frase da tradição cristã, há ainda o ritual da ceia cristã, em que o sangue e a carne do Cordeiro de Deus assumem condição de substância para construir corpos purificados, semelhante ao ato antropofágico de alguns povos indígenas no Brasil, à época da invasão portuguesa, que consumia os corpos dos guerreiros inimigos em um cerimonial,
a fim de assimilarem a potência do inimigo. O consumo da carne humana, guardada às suas devidas proporções, era ritualístico. Portanto, uma linguagem para fazer corpos outros, para fazer carne, aquilo que nos falta. É interessante, né, que a gente está falando aí de um povo indígena de mais de 500 anos atrás, né? E que essa prática ritualística, é importante destacar, não era um consumo de carne por causa de fome, mas porque acreditava-se que esse consumo de carne iria fazer com que o sujeito, né, que estivesse comendo, obviamente, iria assimilar a força daquele guerreiro, né? Então, partes do corpo humano eram distribuídas entre os integrantes das comunidades, né? Então, por exemplo, as vísceras, né, o intestino, era dado aos mais velhos na crença de que os mais velhos eles têm um intestino mais sensível e aquele intestino de um guerreiro, e tinha que ser de um guerreiro, de um homem forte, né, vigoroso, daria força a, a esse mais velho. E o que isso tem a ver com a psicanálise? Porque aqui eu estou tentando fazer uma alusão a ideia de que o discurso antropofágico, né, ele já começa a nos ensinar que o nosso corpo é constituído pela linguagem. Né? Levi-Strauss, né, que é um antropólogo, chamaria de eficácia simbólica, mas aqui chamemos de ciframento simbólico. Lacan conclama a ideia que um corpo dado pela linguagem se eterniza na sepultura, não chega à podridão. Isso é interessante, né? Na antropofagia, se eterniza fora da sepultura e jamais torna-se carniça. A ideia é que existem, portanto, dois corpos: o corpo do significante e o corpo vivo, e que cada um deles não existe sem o outro. Melhor ainda, seria dizer que há um só corpo, simultaneamente vivo e do significante. Não estamos falando aqui do corpo físico, mas aquilo que sustenta o corpo físico. Nesse sentido, esses povos de tradição percebem que o corpo não é um dado da natureza. Soler aponta um caminho metodológico e destaca que Lacan adverte que o corpo é um efeito de arte, que se fabrica com o discurso. Portanto, é talhado, lavrado, pintado, esculpido, é desnaturado, não tem origem herdada. Esse Bruno, é o vamos corpo sintetizando, que já está passando do horário. certo. Poderíamos também dizer que o corpo, mas veja só, você me deu depois do anúncio, viu, Ale? Que vocês ainda anunciaram, a Adriana anunciou e tal. Tentei um tempinho um pouco, dos 19h45, certo? Tá bom, meu filho, vá no seu Lembrando isso. tempo, vá. Poderíamos também dizer que o corpo é feito de arte, da transgressão, tal como a criança insiste em inventar brincadeiras e a mãe diz: deixe de arte, menino. O corpo é artifício. A inquietação de Solé procede em torno da pergunta: como a linguagem fabrica o corpo? Generosamente, ela aponta a criação de um neologismo, corpicificação, que, traduzido, permite-nos fazer som e sentido com as sílabas. Corpicificação é um processo que ocorre, uma elaboração, uma fabricação de significante. Sobre ele, Solé expõe: se nós nos interrogamos sobre esta corpicificação, a questão se potencializa. Há inicialmente uma questão sobre o resultado. Qual é o corpo que resulta da corpicificação pela linguagem? Mas há, sobretudo, a questão de saber como se opera a corpicificação. Sobre esse ponto, temos teses bem conhecidas, mas nem sempre fáceis de apreender no detalhe de sua aplicação. O neologismo corpicificação de Solé provém de corpicificar, que Lacan evoca em Radiofonia, uma entrevista dada a uma rádio belga em 1970. O título dado, né, a essa entrevista, ele faz referência a essa transmissão de som, que logo mais tarde a gente pode ver isso, né? Mas o que é interessante aqui para nós, nesse parágrafo, né, é
é logo em seguida a citação de Lacan, onde ele diz assim: a fala, com efeito, é um dom de linguagem, e a linguagem não é imaterial. É um corpo sutil, mas é corpo. As palavras são tiradas de todas as imagens corporais que ativam o sujeito. Podem engravidar a histérica, identificar-se com o objeto penisneide, representar a torrente de urina da ambição uretral ou excremento retido do gozo avarento. Ao invés de lermos dom, devemos ler tom. Assim, nos ensina o próprio Lacan em nota de rodapé, de função e campo da fala e da linguagem. É nesse tom que residem os efeitos que chega ao ser de linguagem e o mantém em ato. Corpo sutil, presente na citação acima, é uma expressão utilizada pelos hindus para falar de vários corpos que compõem o sujeito. Múltiplos corpos, cada um responsável por uma realidade humana. No mínimo são 7. Corpos incorpóreos, sutis, pois não é feito de matéria-carne. É por interferência sonora que Soler narra que reencontra a expressão, a linguagem é corpo, de Lacan em radiofonia, acentuando que esta elocução está difusa nos próprios textos lacanianos. Portanto, né, e aí seguindo aqui, que a gente pode ver mais tarde, são diversas as teses de Lacan sobre a linguagem e corpo, e todas elas atravessam o seu ensino. Soler, com afinco, apenas nessa aula apresenta-nos várias. A linguagem é um corpo sutil, mas é corpo. O corpo habita a linguagem. O corpo é admitido no simbólico. A função simbólica é impressa sobre a carne. Linguagem marca o corpo. O corpo habita a fala que habita o corpo. O corpo é a linguagem que lhe confere. Né? Então, observe que esses ditos, né, trazidos por Lacan, e talvez eu não tenha tempo de dar andamento, né, é algo precioso para nós, porque a gente já começa aqui a pensar a ideia de que o nosso corpo, né, o corpo da criança, né, o corpo do sujeito, né, o corpo do humano, ele é constituído pela linguagem. Né? Deixa eu trazer aqui um ponto interessante desse texto. A linguagem não é mais concebida como aquela que aprendemos em etapas do desenvolvimento, de acordo com a maturação orgânica e psíquica. A linguagem precede o sujeito, e o sujeito só passa ao registro humano submetido à linguagem, ou seja, o que nos faz humano é a linguagem. O que nos concebe enquanto humano é a linguagem. Isso é tão interessante que somos, antes, né, de sermos concebidos, já somos falados como filho de alguém. Parece um pouco uma viagem, mas isso já começa a constituir o sujeito. Né? É interessante, quando a gente vai falar de questões de gênero, e aí a gente também vai pegar a ideia do simbólico, né? Que o que define o quanto masculino e o que define o quanto feminino não é a genitália, mas sim o ato simbólico que é impresso dentro de um aspecto cultural. Nesse percurso, constata-se que linguagem e corpo supõe-se sem intermitências, ou seja, linguagem e corpo é a mesma coisa. Então, quando falamos de linguagem, estamos falando de corpo. Quando estamos falando de corpo, estamos falando de linguagem. Isso é tão real que a clínica freudiana ela se inicia a partir das histéricas de mulheres que chegavam a Freud com diversos sintomas, dentre eles paralisias e dores no corpo inteiro, porque foram submetidas a uma linguagem de repressão e um patriarcalismo extremamente castrador. Né? Então, nesse sentido, Freud e Lacan tomam a ideia de que corpo e linguagem são a mesma coisa. Né? Então, o corpo tem nome próprio, é despedaçado e pode se recompor. A ciência trata do corpo mortificado, dos órgãos, o conjunto deles. A psicanálise não. O corpo dança, balança, canta, mas é o significante que escreve o corpo. O corpo é o inconsciente em exercício. O corpo é incorpóreo. Né? Então, a partir dessas reflexões, né, que
realmente os 15 minutos, ele acaba não dando tanta vazão, né, porque teria, mas a gente pode voltar a essas reflexões no finalzinho. Espero que vocês tenham ficado com bastante dúvidas e inquietações, né, a partir dessa leitura dinâmica, meio que corrida, mas é fundamental que, nesse momento, a gente comece a deslocar a ideia tão materializadora que nós temos de corpo, né? Então, a primeira ideia é que nós não somos um corpo, nós temos um corpo. E partindo dessa ideia de que nós temos um corpo e não somos ele, poderemos refletir sobre uma série de coisas que são fundamentais para nós e para o manejo na educação. Obrigado, viu, pessoal? A gente vai conversar. Obrigado você, Bruno. Me deu vontade foi de ler. Eu quero esse texto, viu? Tá bem fundamentado, bonito. Adorei o texto. Certo? Agora, vamos no número 3, quem é? Daniela Radel, nossa grande colaboradora. Vamos lá, Dani. Se apresente, boa noite. Dani. Boa noite, é um prazer estar aqui na companhia de tantas pessoas queridas. Se eu não citei alguém no chat, me perdoem, é a falta do óculos. Esse corpo que diante de uma tela vem me cansando, me exaurindo, e aí depois dos 40 a gente já vai tendo algumas disfunções, digamos assim. Mas, enfim, estar diante de uma tela, dentro do nosso contexto, é estar numa perspectiva de aproximação, de encontro, mesmo que seja um encontro virtual. Então, esse corpo, de alguma forma, que esse conjunto intelectivo, emocional, psíquico, esse conjunto que forma um todo e não deixa de ser dividido, ele é acolhido quando estamos num diálogo, num debate. A temática que eu vou tratar hoje é sobre a alfabetização, as emoções, o corpo, o movimento. E, obviamente, eu não poderia deixar de tratar da alfabetização numa perspectiva de alfabetização virtual, que tem acontecido nas escolas públicas, privadas, de uma forma mais ou menos organizada, desorganizada, mas é o que nós dispomos para o momento. Mas, antes de falar sobre essa temática, já para principiar essa temática, eu trago uma imagem que eu recebi agora no WhatsApp de um conjunto de mães. Eu vou tentar colocar aqui, depois eu tiro, porque eu vou falar assim, quase que livremente sobre a temática, sobre as minhas experiências. Mas eu não poderia deixar de compartilhar essa imagem, primeiro, porque toda mãe é narcísica. Segundo, porque eu acho que ela se encaixa bem com o nosso tema de hoje, que é essa imagem aqui. Deixa eu ver se eu acho, viu, que eu sou meio ruim para achar determinadas coisas, que a minha aluna sabe. Mas eu acho que cabe bem. Deixa eu ver aqui. Estão dando para ver, gente? Meu filho... Estou vendo, eu estou vendo a foto de Miguelzinho. Isso. Sim. Miguel, que está no Instagram da escola que ele estuda, e aí tem essa frase: olha o corpo, que é um corpo que fala, é um corpo brincante, é um corpo livre, é um corpo que vivencia a tridimensionalidade. Então, esse corpo é um corpo falante, não obstante nós chamarmos a criança de infans, aquele que não fala, mas que já está marcado na sua carne pela linguagem, como o Bruno falou, antes mesmo de nascer, ele já é falado, ele já é idealizado. Esse corpo que, de alguma forma, e aí é um corpo na educação infantil, né, um sujeito que está se constituindo sujeito na educação infantil, e a gente deve falar da alfabetização desde o útero materno, porque a criança está imersa num ambiente letrado, e depois do primeiro ano do fundamental,
a alfabetização ela continua. E esse corpo não tem como se alfabetizar, esse sujeito não tem como se alfabetizar se ele não experienciar, se ele não vivenciar diferentes aprendizagens numa visão de completude. Então, essa frase também me chamou a atenção. O que você mais sente saudade, aí eu vou fazer a propaganda da escola, no módulo Criarte, de pegar o meu filho todo suado na sexta-feira, meio-dia. Então, esse corpo aí que vivencia essa motricidade ampla é tão importante, porque é esse movimento, é esse corpo em movimento que vai sustentar o pensamento. A criança só desenvolve o seu pensamento, o seu raciocínio lógico, matemático, se ela estiver em movimento. Então, esse corpo, ele, de certa forma, aí eu já vou sair daqui e vou voltar para vocês e vou, para não contar os meus segredos, porque eu sou terrível para fazer isso, eu vou parar a apresentação, porque eu tirei lá do WhatsApp. É uma pena que eu não estou vendo os rostos, eu gosto de ver os rostos, porque pelo menos na janelinha da tela a gente vê as expressões, e nós somos, não obstante narcísicos, nós somos relacionais, e a gente também se constitui através do que o outro pensa sobre nós, sobre a nossa imagem é constituída a partir do dizer do outro, a partir do olhar do outro. Então, eu não gosto dessa perspectiva das janelinhas, né, fechadas, porque a gente se vê na tela, eu estou me vendo, muitas vezes eu falo me olhando, mas eu gosto também de olhar para vocês, eu gosto de olhar para as expressões, por isso que eu sinto tanta falta da aula presencial. Mas quando estou aqui em tela, eu gosto de ver os rostos. Então, vamos pensar que essa criança, que é uma criança que constrói todas as aprendizagens, e as aprendizagens também de aquisição da base alfabética, da leitura e da escrita, esse corpo está silenciado, por mais lúdica que seja a escola, por mais propostas que coloquem a criança em interação, eles estão, de certa forma, silenciados. Eu vejo muitas crianças, porque eu tenho acompanhado 2 escolas particulares, as crianças muitas vezes sentadas em cadeiras de escritório, que muitas vezes se recusam a se levantar quando o professor propõe alguma atividade de movimento, e que elas estão fazendo um encolhimento do corpo, estão silenciando esse corpo. E o que fazer diante dessa perspectiva? É uma pergunta que eu não tenho uma resposta apenas, eu tenho algumas provocações. A gente precisa, de fato, romper com esse ensino transmissivo que acontece ainda na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, que estão ali voltados para a alfabetização dessas crianças na primeira e segunda infâncias. Então, a gente precisa desconstruir esse modelo transmissivo, que acontecia muitas vezes no presencial, crianças sentadas ali nas suas carteiras, e aí a configuração espacial no fundamental já é a criança sentada uma atrás da outra, o professor muitas vezes coloca a turma em círculo, mas ainda é preponderante a fala do professor, e traz esse modelo transmissivo de silenciamento dos corpos, que a gente pode pensar na docilização dos corpos, que é um conceito Foucaultiano, para a contemporaneidade, porque esse silenciamento continua. E quando a gente faz essa transposição desse ensino transmissivo do presencial para o ensino online, a gente continua silenciando os corpos. E mais ainda, porque a gente centraliza a fala, deixa muitas vezes a criança sentada, não pensa no tempo que elas conseguem estar ali produzindo. Muitas vezes a gente pede que a criança deixe de manusear determinado objeto, determinado brinquedo, porque se ela está manuseando esse objeto, ela não está prestando atenção, e às vezes acontece isso mesmo, dela não estar prestando atenção, ou dela precisar do objeto para poder sustentar a atenção dela.
E a gente, com isso, perde essa dimensão de que não é porque eu estou aqui olhando, aparentemente concentrado no que o outro diz, que eu estou dialogando com o que o outro diz. Porque você pode estar ali, eu gosto muito dessa expressão, você está ali em missa de corpo presente. O corpo está presente, esse corpo, esse orgânico, esse físico, mas você não está ali entregue por inteiro. E se a gente vai pensar nesse infans, né, aquele que não fala no sentido de que ainda não se apropriou do simbólico, da linguagem, da língua materna, mas que fala através desse corpo, que por mais que nós pretendamos silenciar, não se silencia. E aí ele vai para exacerbações, ou para um extremo, que é a apatia, digamos assim, se fecha em si mesmo, ou um outro extremo, que pode até caminhar para uma depressão, como para um outro extremo, que é a hipersinestesia, esse corpo que não está conseguindo se conter, e aí desenvolve uma hipersinestesia que muita gente confunde como algo puramente orgânico e chega a diagnósticos equivocados de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que é algo que eu venho questionando já há algum tempo, quando eu defendi, antes mesmo de defender minha tese sobre a medicalização da infância em 2016. Então, se a gente... E me diga aí, Ale, até que horas eu tenho para falar, porque eu não sei, eu já não sei, eu comecei a falar e já não sei, para eu me organizar aqui. Tá silenciado. Ô, meu amor, peraí. Bruno nos deixou às 19h55. Você tem mais 5 minutos. Mais 5 minutos. 5 a 10 minutos. Eu já estou dando, assim, uma folga para todo mundo. Pronto, então vamos lá. Então, se a gente for pensar nessa criança que precisa desenvolver essas habilidades, que são as habilidades de leitura e escrita, num mundo que é letrado, em um mundo que é preciso dominar essas habilidades para ser bem-sucedido, e há toda uma cobrança do social acerca dessas aprendizagens, a gente precisa não dar vez e voz às crianças, porque elas têm voz. Eu fico muito preocupada quando a gente diz assim, e às vezes eu digo, vamos dar voz às crianças, elas têm voz. A gente tem que oportunizar espaços, saindo dessa ditadura do adulto, né, da visão adultocêntrica, mas a gente precisa oportunizar espaços e tempos para que esse corpo brincante, esse corpo falante, esse corpo que com um olhar, com uma gestualidade, como é o corpo ali de Miguel, ele possa, de fato, ter um espaço de escuta. É um espaço em que ele não é silenciado, inclusive a própria fala da criança que está se constituindo. A criança não precisa de escola para aprender a falar, basta estar imersa num lugar em que outros falantes falem com ela e pressuponham que ali há um sujeito do desejo e enderecem uma demanda para essa criança. Então, essa criança não precisa de escola para aprender a falar, mas ela precisa de escola para adquirir o código alfabético, o sistema alfabético de escrita. E ela vai aprender a partir dessa fala, porque a escrita é o registro do falado, com regras que vão sistematizar todo esse falado, e é óbvio que o falado tem a questão do corpo, da expressão, do gestual, da fisionomia, por isso que eu não gosto de ver essas janelinhas aí todas fechadas, mas na hora da escrita, o texto ele precisa existir sem ter quem emita, né, o discurso, sem ter o emissor. Então, mas é preciso aprender também a se comunicar e a respeitar essa comunicação oral. Então, essa criança, ela está sendo um grande desafio para os professores, mas não é um desafio de agora está sendo um desafio maior, porque antes já existia esse ensino que desconsiderava os corpos.
Então, a criança, ela é bestializada, eu não digo nem subestimada. Quando a gente coloca uma criança que tem ideias originais, que tem uma forma muito criativa de lidar com os pares, de lidar com o adulto, de interagir com os experimentos, com as coisas, com os objetos do conhecimento, e achar que é numa aula que a gente vai apresentar o A, o B, o C, o D, né? Primeiro o A, E e o U, que ela vai aprender quando ela está em contato com o mundo letrado. Então, a gente não pode subestimar a capacidade da criança de aprender com o seu próprio corpo, com o seu próprio gestual. E esses espaços precisam ser oportunizados para que ela, de fato, tenha legitimada a sua voz, seja protagonista para aprender essa escrita e essa leitura. E o desafio maior é porque a gente não estava acostumado com os recursos digitais, tecnológicos. Mas esse desafio era de antes, quando a escola não considera a fala desses sujeitos em Constituição. Quando a escola descaracteriza e acha que a criança aprende do simples para o complexo, primeiro vai aprender um, para depois aprender o dois, depois o três, ficar fazendo aqueles desenhozinhos, cobrindo linhazinhas, né? Ao invés de adentrar nesse campo tão profundo de como a criança pensa o mundo, pensa o universo letrado, ela já estava com um grande desafio antes. E com o virtual, ela só faz potencializar esse desafio não resolvido, que é esse ensino transmissivo desde a educação infantil, que bota a criança em roda com perninha de índio, parece até que índio só senta com perna cruzada. Eu adoro sentar com perna de índio, nesse instante eu estava, né? Mas assim, o perninha do índio da escola silencie o seu corpo, você só vai aprender se você estiver com as pernas cruzadas. Você não pode ouvir uma história deitado, você não pode ouvir uma história com as mãozinhas apoiando atrás, sendo que essa mudança de tônus é que apoia o nosso pensamento. Várias de vocês aí já mudaram de posição, e aí eu vou falar no feminino mesmo, que a maioria é mulher. Várias de vocês mudaram de posição para sustentar esse diálogo que vocês estão tendo conosco. A criança, então, ela potencializa ainda mais. Então, o desafio não é da agora ele se acirra, porque a gente está tendo muita dificuldade de lidar com esse corpo aí partido, que a gente não conhece o todo, né? A inteireza, a gente só vê o rosto, mas a gente não conhece o todo. E para a criança, isso daí é muito castrador, e aí no sentido negativo do termo, porque a castração ela é positiva, em certo sentido. Então, o desafio já estava posto antes, e eu espero que com o ensino online, as pessoas que de fato estão se desafiando, sendo investigativas, ao voltarem para essa realidade que vai acontecer aí no pós-pandemia, ou nessa fase mais crítica da pandemia, né, porque a gente ainda vai ter que conviver com essa coisa aí por muito tempo, que a gente possa romper de vez com essa escola que silencia os corpos, ou pela imposição da disciplina, como bem trouxe Foucault, ou pela medicalização dos corpos. Se o menino se agita muito, ele é hiperativo, ele tem déficit de atenção, ele tem dislexia, se ele não consegue aprender a ler e escrever pelas vias tradicionais. Medicalização dos corpos, que é uma nova face do biopoder, né? Que antes a gente fazia pela imposição da disciplina, porque a disciplina é necessária, mas como a gente vai construir essa disciplina que vai fazer a diferença? Que a gente possa questionar essa escola aí, essa escola que alfabetiza, essa escola que insere os meninos no ambiente, num espaço letrado, no mundo letrado, e que, de fato, a gente possa depois reinventar essa escola, derrubar os muros, o teto, fazer igual a casa de Vinícius de Moraes. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, destruir mesmo, para construir uma outra escola sob novas bases. Eu acho que foi meu tempo, né, Ale? 3 minutos faltam. Ah, não, mas eu já terminei de falar. Olha, minha filha, o chat está aqui bombando, apoiado. Muito interessante, explanação maravilhosa, excelente reflexão. Um monte de gente aqui, ó,
Só, eu acho que são todas as suas fãs que você trouxe aqui para a jornada. Muito interessante a questão da perninha de índio, é verdade. Eu fui professora de infantil, a gente dizia, mas a rodinha tem que ter todo mundo sentado com a perninha de índio. Quando eu deixar, somos fã mesmo, Lilian, e Lorena e Lívia, né? Aí, quando entrava na minha sala e via um menino sentadinho com a mãozinha no queixo, com a gente conversando e botando perna para cima, a professora, a senhora é muito revolucionária. Desde então, eu já era psicomotricista e não sabia. Que eu sempre fui assim, entendeu? Porque o corpo tem que falar mesmo. Uma das vantagens do remoto é isso. Teve uma que disse assim, não posso abrir a câmera porque eu estou com a toalha na cabeça, eu estou lavando o prato e estou aprendendo. Outra está ali deitada, a Raquel, mascando chiclete nas dela lá, com o fone dela. Eu estou te vendo aqui tão bonitinha. Mas é isso, uma vantagem do remoto é essa. Entendeu? Uma vantagem, mas a maior desvantagem é a falta de tato, de contato e a falta de dar gás a esse movimento, né? Porque a gente está distante, é a distância. Vamos lá, gente. Agora, quem parabéns, Dani. O chat está aqui bombando, igual a ontem. Vamos lá, quem é a 4 é Cláudia Pedral. Vem a Cláudia. Aqui. Bora. Tudo bom, gente? Boa noite. Eu sou Cláudia Pedral. Eu sou da área de saúde, eu sou terapeuta ocupacional. Eu acho que ao longo da minha vida eu dediquei tudo aquilo que eu aprendi como terapeuta ocupacional à área de educação. Então, eu me sinto, assim, honrada, muitas vezes, de estar no meio de tantos educadores, como terapeuta ocupacional, trazendo aquilo que eu aprendi, trazendo aquilo que eu vivi esses anos todos, perto da educação, com o olhar da área de saúde. Sendo eu terapeuta ocupacional, eu trabalho em consultório e trabalho em escola também, porque me tornei assessora de saúde em educação, por conta da inclusão e da minha preocupação quando a gente pensou em incluir as crianças na escola regular e o medo de como seria essa inclusão. Eu acredito na inclusão, mas numa inclusão de verdade, onde realmente a gente possa enxergar o outro nas suas possibilidades e habilidades, e dali para um trabalho de execução na pedagogia. Do que ela está falando. Eu também acho que toda essa preocupação, ela vem de antes, não é uma questão só da pandemia. Eu penso que, como eu sou formada, eu tenho formação em psicomotricidade, e desde que eu me formei, que não tem pouco tempo, que eu busquei a psicomotricidade dentro da minha formação. Eu entendia a importância dela no entendimento do desenvolvimento neuropsicomotor, DNPM, que é importante. E nunca consegui entender por que saiu esse conhecimento da própria pedagogia. E venho batendo sobre isso há já algum tempo. Já me perdi nos anos em que eu venho falando para a educação a importância de entendermos o desenvolvimento neuropsicomotor. E isso é uma coisa que eu venho fazendo, então, desde então, em todas as minhas palestras, em todos os meus trabalhos, em todas as minhas capacitações. Eu trabalho no interior, eu trabalho em escolas, e a minha preocupação desse professor entender o desenvolvimento neuropsicomotor desse sujeito que chega para a escola a partir de 2 anos. E muitas coisas que me chamavam a atenção nessa intervenção do professor da escola regular, a criança dita normotípica, e que muitas vezes era como passar um trator na cabeça dessa criança sem respeitar as etapas evolutivas. Então, isso foi sempre uma preocupação minha, nas minhas capacitações, nas minhas assessorias, nos meus trabalhos dentro das escolas e principalmente dos interiores em que eu estou, e mostrar para esse professor a necessidade de ser feito um trabalho e enxergar, olhar essa criança dentro do seu aspecto do movimento e do desenvolvimento.
Por que isso? Porque é notório, e o próprio Piaget, eu canso de falar nas minhas palestras, ele morreu, acho que todo mundo sabe disso já há algum tempo, ele foi enterrado, evidentemente, após morte, né, mas não precisava enterrar a obra dele, porque veio a neuropsicologia, veio aí a neuropsicologia e a educação, e não existe nenhum autor que tenha combatido todas as teorias de desenvolvimento do aprendizado de Piaget, de Vallon e de Vygotsky. Então, isso é uma preocupação, de que a gente parta de algum princípio para que a gente possa entender, inclusive, aquele que chega para ser incluído. Então, esse corpo precisa ser trabalhado, esse desenvolvimento neuropsicomotor, que se baseia em pulos, em pular um pé só, na coordenação de modo geral, ele precisa ser entendido, principalmente na questão de quando a criança começa a executar a grafia, aspecto gráfico, onde ela começa a plasmar, não inicialmente emoções, mas todo o seu desenvolvimento e as suas capacidades e habilidades daquele momento. Eu digo sempre para todas as pessoas que me escutam, na verdade, o desenho, ele não se serve para uma ferramenta de intervenção, e sim de avaliação. Então, quando a gente pede uma criança para ela desenhar, na verdade, eu quero saber o que ela está entendendo do mundo, o que ela pode trazer naquele desenho, porque naquele momento, essa linguagem é importante para o adulto, professor, terapeuta, a mãe, conseguir entender como essa criança está percebendo o mundo. Ela vai trazer. Eu sempre falo esses exemplos da minha palestra, que eu acho muito interessante, quando uma criança começou a desenhar, e nesse desenho ela começou a converter o lápis preto por cima do desenho. Então, ela desenhava e convertia o lápis preto, ela pintava o desenho todo. E aí a professora começou a ficar preocupada, e aí, Dani, entra com aquela história da diagnosticação imediata, busca de uma patologia, tentando entender onde é que essa criança está passando, o que é que essa cabeça está adoecendo, e aí essa criança está com depressão. Por que depressão? Porque ela usava um lápis preto para cobrir todo o desenho dela. E aí, acho que em algum momento, é que você está pintando encaminhado para psicólogo, para psiquiatra, para Deus e o mundo. E aí apenas ele respondeu, porque eu adorei o apagão. Era a época do apagão. A gente fica no escuro e a gente brinca muito com a minha mãe e com meu pai, com a vela dele. Um momento, na verdade, de prazer. Onde ele descobriu a possibilidade de estar com a família, porque não existia telinha naquela época, não existia tanto celular como tem hoje, nem tablets, mas a televisão, e ele podia estar trocando com aquela família. O que, na verdade, trouxe para ele um elemento de prazer. E aí, ele converteu isso no desenho. Não era depressão, o fato de estar usando o preto não significava que ele estava triste, muito menos entrando em nenhum processo de depressão. E sim, ele estava se convertendo aquilo que ele estava sentindo como prazer. E por aí vai, de letras, a descoberta das formas, a descoberta da cor, através da vivência no próprio momento de lazer da criança, que seria aquele intervalozinho, ele é válido. Fazer com o corpo movimentos que você pode trazer para a coordenação é válido. Viver com o corpo tudo aquilo que você pode converter adiante em coordenação é válido, que seria uma praxia fina, porque nós somos um sistema. O cérebro nos entende como um sistema. E por isso a importância de todo esse processo a ser desenvolvido. E quando Dani fala que essa dor já vem de antes, eu também concordo com ela, já é uma preocupação anterior, que a gente está pegando agora nesse entrecorte que vem com a pandemia. E aí? Como seria esse processo? Aí vem uma grande preocupação, e que, inclusive, posso dizer que essa preocupação que já vem, minha preocupação, que já vem já há algum tempo, desde que a gente começou a pandemia, nós começamos a atender online. Eu faço atendimentos online desde então, porque até então, onde eu entendo como terapeuta ocupacional, a não intervenção do terapeuta seria na verdade, um desestimular, ou mesmo um desmanchar do próprio cérebro, quando a gente pensa na neuroplasticidade, de tudo aquilo que eu tinha conseguido até então com as crianças.
Eu precisava manter o estímulo para que a gente fortalecesse todos os estímulos que fossem dados ou que tivessem sido dados até então. A mesma coisa com a escola, porque no momento em que a criança começou, em fevereiro, alguns ciclos foram abertos, mas não foram fechados. Então, as crianças que deixaram a escola, elas não completaram ciclos e não se formaram, então, novas ligações, não se formaram novas sinapses. Não foi efetivado o momento de aprendizado daquela criança, que no caso de 2 anos seria esse social que a criança precisaria estar na escola. Ela iria chorar, mas ela iria entender que a mãe dela iria ir e vir, e que ela iria fazer a socialização com aquelas crianças e com aquela figura que é a professora. Isso não aconteceu. Essa criança teve um aborto de todo esse processo. No momento em que ela começou, ela chorou, ela automaticamente voltou para casa. Então, ela está entendendo de que basta ela chorar que ela vai ficar em casa. E ela teve grandes ganhos com isso, no entendimento dela. Ela está em casa com a mãe. Então, nós temos um problema de socialização seríssimo aí, porque essa criança e muitas dessas crianças estão vivendo só com adultos. Só com adultos. Ela não está convivendo com crianças, então nós teremos um problema de socialização. Infelizmente, para minha tristeza mesmo, gente, eu já estou recebendo essas crianças em consultório. Já começaram a chegar crianças de 4 anos, que entraram na escola com 3 anos, tiveram 1 ano, 1 mês e 10 dias de aula, e chegam já com diagnósticos de transtorno do espectro do autismo e TDAH. Elas já estão chegando. Não vão chegar. E essa é a minha preocupação. Porque 2 coisas estão me preocupando diante do que nós estamos vivendo. Se antes, como o Dani falou, nós já tínhamos uma queixa em relação a esse professor da perninha de índio, e ainda lhe digo mais, professoras, eu conheço escolas que as crianças nem perninha de índio ficam, elas ficam sentadinhas na cadeirinha mesmo, não podem nem sentar no chão. Isso me mata, viu, gente? Isso me acaba. Quando eu vejo isso, eu tenho vontade de sair correndo léguas. Eu gosto de dizer que eu não tenho perigo de morrer, que eu moro no 2º andar. Porque tem horas que, sinceramente, eu digo, gente, onde foi que esse pessoal estudou? Será que eles não viram absolutamente que a criança precisa viver, que a infância da criança são apenas 3 anos? A primeira infância, de 3 a 5 anos é a primeira infância, a primeira, de 0 a 2 anos. É uma fase reflexa de aquisição, ela sai de todo um período reflexo neurológico e começa a descobrir, entra no sensório motor, a gente vem de novo com Piaget, que não é o meu autor enquanto saúde, mas é o autor de vocês em relação ao desenvolvimento pedagógico, e isso tem que ser levado em consideração. Desenterrem as obras de Piaget, pelo amor de Deus, de Valon que seja, mas desenterrem e estudem, porque ali está o segredo de tudo, porque traz também o desenvolvimento e a necessidade de conhecer o sistema do corpo, que é a parte de neuropsicomotora, que a criança precisa desenvolver para, então, ela acessar todo o processo de raciocínio. É uma questão de maturidade, e um leva ao outro. Então, a gente precisa entender, para poder entender, então, o desenvolvimento da aprendizagem. Então, qual é a minha preocupação hoje com a pandemia? Se nós estávamos ainda com a perninha de índio, né? Ainda estávamos. Hoje, imagine como estão essas crianças dentro de casa. Como é que elas estão? Sentadinhas na frente de um online. Como é que a gente pensa que essa professora, que tem essa noção, eu passei várias experiências fazendo acompanhamentos de trabalhos de TCC, de conclusão de cursos de pedagogia e de cursos de pós-graduação, onde a descoberta do professor, psicomotricidade, é uma coisa do outro mundo. Cláudia, é dinâmico, é maravilhoso, como a criança muda, assim, você liberta ela, liberta esse corpo para de silenciar e passa a falar, e você consegue entender o que esse corpo está trazendo para você. O que ele traz, qual a mensagem, qual a linguagem que ele está trazendo e a necessidade. A criança não fala, ela não tem essa elaboração da linguagem verbal, ela traz isso através do que ela sente, de como ela sente isso no corpo. Aí eu sou obrigada a trazer para vocês o caso de Henry, que é um caso chocante, mas que ele trouxe isso na marca do corpo em todas as formas. Como é que se passa isso? Como é que não se vê? Como não se enxergar uma criança? Uma coisa que eu sinto muito, infelizmente, e vejo isso no meu dia a dia, é de que parece que a gente está dando uma volta, se eu estivesse falando
se eu estivesse conversando ao vivo com vocês, vocês iam me ver dando para trás, que parece que eu estou voltando lá para a história da educação infantil, onde as crianças eram vistas como adultos mirins. Isso é triste. É triste. E a gente vê isso na dança, vê isso na roupa. Eu sou mãe, e uma coisa que eu nunca consegui, não deixei, não permiti, foi adultizar minha filha. Ela vestia roupas de criança. Minhas sobrinhas, hoje, uma com 12 anos, a outra com 8, também, a mãe, graças a Deus, tem esse pensamento, nunca adultizou, são meninas, e elas seguem o ritmo exato da sua idade. Para não provocar isso, gente, isso é um atropelo na vida de um ser humano. Ele fica deixando coisas atrás, sem viver. De alguma forma, eu sou psicoterapeuta, e quando eu pego essas pessoas, e eu vejo como existe uma lacuna, porque não viveram coisas, que essa é uma outra preocupação da educação digital hoje. Muitas, e a escola tem que estar atenta a isso, muitos professores que estão aqui, por favor, abram as cabeças, para quando essas crianças voltarem, estou concluindo já. É difícil falar em 15 minutos, mas eu estou conseguindo. Tu me deixa. Rapaz, isso é um exercício, mas nós exigimos dos alunos para apresentar rapidinho em 15 minutos. É um exercício. Mas você me dá um assunto desse para Cláudia Pedral falar em 15 minutos, é a treva, é a morte. Eu tenho um troço. Então, assim, essa é uma grande preocupação em relação a o que nós estamos vivendo, porque essas crianças vão voltar. Então, 2 anos, 3 anos, 4 anos, serão crianças problemáticas. Elas são crianças vivendo com adultos, muitas empoderadíssimas, crianças preguiçosas, nós já estamos vivendo isso, eu estou com vários problemas, crianças e adolescentes preguiçosos, preguiça, Cláudia, preguiça sim, porque a gente também está. Preguiçosos, porque é como eu recebi um áudio muito engraçado de uma mãe falando para outra que ela não esquentasse a cabeça dela, não, que ela deixasse a filha estudar, que a menina ia dizer, minha mãe está estudando, ela finge que acredita, ou ela finge que acredita, a menina finge que estuda e está tudo bem, porque ela não aguenta mais brigar, porque eles vão passar por isso mesmo, vão aprender de qualquer jeito, vão passar de ano com nota boa, mas não vão aprender nada, mas isso é pandemia. É uma brincadeira, ela fala, né, de um jeito engraçado, mas é verdade, porque tem muita gente fingindo que o menino está estudando e acreditando que ele está estudando, e o menino fingindo que está estudando, e por aí a gente vai. Então, teremos muitas preguiças. A criança da educação infantil, minha preocupação é a criança de 2 anos que passou para 3, que não viveu o corte, ela não viveu esse corte, ela entrou com 3 anos ainda nessa família, crianças adultizadas, porque infelizmente, eu vejo pais que não sabem, não pensam, não tem nenhum bom senso. Eu tenho um canal, gente, chamado Pé de Galinha no Mata Pinto, Educando Filhos. Eu trago muitas questões que me preocupam na relação de educação de pai e filho, mas não deixaram eu colocar, mas o subtítulo era Mais Aleja. Pé de galinha no Mata Pinto, mais aleja. Porque o que eu vejo hoje, gente, é a legião de educação. Aí eu fico assim, olhando, essa criança que chegou para mim agora aos 4 anos, eu falei para ela, mãe, eu vou lhe dizer uma coisa super engraçada, seu filho está super, hiper, ultra, mega hipoestimulado. É uma criança sem vivência social nenhuma, é uma criança sem nenhum contato de aspectos pedagógicos, totalmente empobrecido, uma criança que tem suportes de conhecimento soltos e nenhum link. Isso é preocupante. Nós estamos falando de maturidade neurológica, nós estamos falando de um cérebro que precisa de informações. Nós estamos falando de um cérebro que precisa de conteúdo para elaboração, para o processo de aprendizagem. Então, nós teremos hoje grupo 5, para o ano que vem, um grupo 6 com problemas. E a minha preocupação é que as escolas estejam atentas para não estar rotulando, Dani, nem medicalizando, e nem diagnosticando. Eu também sou absolutamente contra, brigo contra isso o tempo inteiro, eu sou contra esse tipo de coisa, e de estar colocando essas crianças dentro de caixinhas, como TDAH, TDA, TEA, que virou grama, hoje cresce à toa, tem TEA leve, levíssimo, levicíssimo, super leve, levaço, de tudo quanto é jeito, mas é TEA. Os clássicos todo mundo sabe o que são, os outros já conseguiram chegar super leve para quase imperceptível, mas é TEA. E só atrapalha quem trata, só atrapalha.
Há quem trata e há quem cria, porque essas mães estão criando não criança com autismo, mas criança autista. Se vocês perceberam a diferença, que a criança autista é raciada. Então, ela é uma criança que não é uma criança não, ela é um autista. Tudo que ela faz é porque ela é autista. Ela não sente nada mais porque ela é autista. E tudo que ela não tem fases da criança, ela é autista. Então, se ela grita é porque ela é autista, se ela sente dor é porque ela é autista, se ela fica calada é porque ela é autista. Pelo amor de Deus. E, de repente, a criança vai lá e tem a atitude de uma criança normal, como qualquer outra. E ela é autista. Mas ela é autista, porque ela não é uma criança com autismo, ela é uma criança autista. Então, do mesmo jeito que fizeram com o Down, estão fazendo com a criança autista. Estão raciando, e isso é uma coisa que me incomoda profundamente. Profundamente. Eu não trato as crianças dessa forma. Para mim, as crianças são crianças normais com transtorno. E que a gente tem que saber a linha divisória entre o que é o desenvolvimento, aonde é que está o atraso e aonde é que está o sintoma. E não é isso que está acontecendo. Então, é uma coisa que me incomoda muito, e eu combato, e agradeço estar aqui, a Lê sabe disso, para estar falando, e essa minha fala, as pessoas podem detestar, mas eu vou continuar falando. Não, eu sou pelas crianças. Adorando. Eu sou pelas crianças, o meu olhar, eu digo para as mães, você trouxe seu filho para mim, eu não sou sua amiga e nem sua cúmplice. Nesse momento, eu sou eu sou incômodo na sua vida. E a gente vai mudar isso aqui. Pode abrir o olho, Raquel, mas é por aí. E as mães ficam comigo, depois me agradecem, não me chamam de anjo. Aí eu não aguento, gente, eu caio dura lá. Anjo, eu estou futucando, enfiando o garfo, e o povo está dizendo que eu sou anjo. Mas o que eu posso falar? Cláudia, está dando certo isso? Tá. Porque as minhas crianças estão evoluindo e eu fico muito feliz com isso. Não é à toa que eu estou nas escolas, que as pessoas me chamam, e, de fato, o que eu quero realmente é modificar isso. O meu papel é isso, e graças a Deus eu ouço uma fala como a de Dani que me deixou tranquila. Então, a minha preocupação hoje é, dentro de toda essa dinâmica, que eu acho que não vai ser esquecida e nem deixada para trás, que é a dinâmica hoje do digital, acho que a gente tem muita coisa a ganhar com isso, como agora nesse momento. Eu acho que as pessoas precisariam F5, não só no digital, mas também no presencial, e colocar essas crianças, como disse Dani, tirar o silêncio desse corpo e deixar que essas crianças falem, que esse corpo fale, que esse corpo viva, porque é através dele que o aprendizado vai acontecer. Obrigado, gente. Senão, a Alexandra me mata. Alessia, me permite só uma fala aqui para trazer uma reflexão a partir da fala de Cláudia. E o que me causa mais espanto, Cláudia, é que a incidência gritante, exacerbada desses diagnósticos, que tem essa escala aí baseada no DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, vindos lá dos Estados Unidos, e que, num certo sentido, precisa ter, sim, uma espécie de CID para os transtornos mentais. Mas, assim, do levíssimo, do quase inexistente ao clássico, né? Ao gravíssimo, passa pelo moderado. Mas a incidência enorme dos casos de TEA, transtorno do espectro autista, do TDAH, né? Do TDA com ou sem hiperatividade, de dislexia, de vários transtornos que incidem desde a infância. Por que aumentou tanto o número? Será que houve uma desconfiguração no orgânico, porque eles são tratados como transtornos orgânicos? E a gente não pensa que esse social adoecido está adoecendo as crianças? Então, as escolas elas precisam reconstruir, as famílias precisam se reconstruir, porque a gente está produzindo essas crianças doentes e colocando elas numa caixinha, a gente bota um carimbo, marca ali, estigmatiza, e o que é que a gente faz com isso? E não se implica. Então, a gente, enquanto professor, enquanto muitos profissionais terapeutas, porque tem exceções, mas eu costumo assim também pensar em quem vai para a clínica, coloca ali o rótulo na criança, diagnostica, e o que é que vai fazer com isso? O mais importante, como é que vai lidar com essa questão? Dani está provocando minha língua, para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Ela está provocando minha língua. Eu canso de dizer, eu vou morrer pobre, mas eu não vou ganhar dinheiro às custas do sofrimento de ninguém. Porque, mas inclusive, eu não vou citar nomes, obviamente, mas tem profissionais que hoje só se preocupam em diagnosticar, cobram uma fortuna
Dani, a gente ouvimos anos a gente falar sobre a medicina comercial. Anos. Eu tenho 36 anos de formada, eu entrei no mercado ouvindo sobre isso. Hoje, infelizmente, eu te digo que nós temos, a nossa área, o tratamento comercial. Eu fico muito triste com isso, porque, para mim, eu me sinto a entrada da diferenciação dessa criança no mercado, no mundo social. Eu posso abrir as portas de outra dimensão para essa criança lá na frente. Como eu tenho uma criança que fez o tratamento de alergia alimentar, e hoje ela está no 6º ano, tem 7 anos que eu acompanho essa criança, inclusive está de alta, e hoje ela está no 6º ano, foi alfabetizada em tempo, e eu disse à mãe dela, você vai ver seu filho de paletó e gravata entrando para ser formado na faculdade. Você tem certeza disso absoluta, seu filho não é autista. Hoje ela fala para mim, quando ela disse, eu saí daqui com o coração cheio de esperança e acreditei em você. Hoje, nós temos problemas com ele, de adolescente. Descarado, sem vergonha, querendo dar golpe na mãe. Eu digo, isso é coisa de adolescente. E querendo enrolar a mãe. Ela está me enrolando, tu não queria esse menino curado? Isso é adolescência. Ela, meu Deus, pois é, então tu fica em paz. Ela cansa de dizer. Inclusive, no sábado, a gente vai fazer uma live com as 3 mães, uma que começou o tratamento agora da alergia alimentar, a que está no meio do tratamento, e a que teve a cura, que é ela, que passou por isso, que era uma questão de alergia. Eu fiz uma live agora sobre isso, essa incidência, o que é. Muitas crianças com déficit intelectual que não falam, que socialmente não têm condição de socializar, principalmente se for severa, são tidas como TEA, e tomam medicação, e déficit intelectual não tem medicação. Crianças que apresentam, sim, alterações no suporte familiar, e que têm ausência paterna e materna na sua relação, que apresentam, sim, uma alteração emocional fortíssima, e tomam risperidona. Crianças que não têm limite. Mas, Cláudia, o que sustenta essa indústria o que sustenta essa fabricação, produção de doenças, é a segunda indústria mais potente do mundo, que é a farmacêutica. Exato. Então, doenças são produzidas, e eu vejo os professores, muitos deles, loucos nas escolas, porque não conseguem dar conta de 25, 30, que tem suas especificidades, encaminhando para o orientador, que, por sua vez, encaminha para o psicopedagogo, para o neurologista, para o psicólogo, ele não consegue se conter em sala de aula, então ele tem uma hiperatividade. O professor, muitas vezes, está aí nesse círculo vicioso por causa dessa indústria aí, que sustenta o capital, né? Infelizmente. Exatamente. Gente, eu tenho uma experiência, só para eu concluir, eu tenho uma experiência de assessoria de saúde e educação em mais de 10 anos, atuando na mesma escola, e agora no interior. E dentro disso, a gente chegou à alfabetização 0 de encaminhamento. Porque todas as intervenções foram feitas antes, as mães foram chamadas e orientadas, e quando eu cheguei, foram 15 crianças, entre 3 ciclos de alfabetização que a gente encaminhou. Eu cheguei a zerar a educação da alfabetização. Eu não mandava uma criança. Não precisava, porque todo o trabalho foi feito na educação infantil. E essas crianças se superaram e foram alfabetizadas de forma normal. E não é possível a gente modificar isso, sim, lá na educação infantil. Eu acho a educação infantil fantástica. Vamos calar a boca, viu, Dani? Senão a gente vai ser cortado. Catarine, minha filha, chegue e ocupe o seu espaço, porque você vai falar da neuropsicopedagogia. A conversa tá boa, viu? Se apresente, né? Vamos lá. Então, eu sou professora aí da Faculdade Montessoriano, sou fonoaudióloga, trabalho também na área de educação, sou pedagoga também, tenho mestrado, doutorado em educação. Bom, a temática é bem interessante, né? Já que o meu tema hoje, eu não sei se vocês estão aí, os alunos estão com um cronograma, mas é a formação dos neuropsicopedagogos nesse momento pandêmico, né? Porque é com esse enfoque na educação digital. Então, de que forma, né, a formação do neuropsicopedagogo acontece nesse processo de educação digital? Então, logo que eu recebi o tema, eu fiquei bastante instigada a pesquisar sobre
quais pesquisas estavam sendo desenvolvidas na área da neuropsicopedagogia. E, para a minha surpresa, eu percebi que poucos artigos foram publicados no último ano, né, já que a gente sabe que no período pandêmico surgiram muitos relatos, muitos estudos de caso sobre esse momento de educação digital, como se dava. E a neuropsicopedagogia, ela tem alguns aspectos que me chamam a atenção, que Dani falou um pouquinho agora, que é o aspecto clínico e o aspecto pedagógico, porque é uma ciência nova, fruto das neurociências, da psicologia, da pedagogia, então traz no seu bojo formativo muitas teorias e de diferentes aspectos, porque quando a gente pensa na neurociência, a gente já vê o aspecto médico. Quando a gente vai para a pedagogia, nós estamos trabalhando com a sociologia, a antropologia, as ciências humanas. Então, é uma profissão que traz para a gente aspectos diferenciados. E quando a gente começa a pesquisar, e trabalhando também agora no curso de formação de neuropsicopedagogos aí na Montessoriano, a gente tem essa preocupação dessa formação interdisciplinar, mostrá-los os aspectos médicos, os aspectos da psicologia, da psicopedagogia, para que sejam profissionais completos no que fazem. Então, quando a gente pensa na educação digital, com o advento já há alguns anos, né, das metodologias ativas, o ensino híbrido, a gente fica se perguntando, como é que vai acontecer essa atuação do neuropsicopedagogo através dessas metodologias? Será que nós estamos preparados para formar esses profissionais? Porque todos nós somos pegos de surpresa, né? Veja, nós estamos aqui no Meet, em algum momento, no Zoom, a gente tem essa dificuldade até de utilizar a ferramenta, a plataforma. E como é conduzir um processo terapêutico, por exemplo? Como a gente faz esse acompanhamento dessa criança, desse adulto, né, desse jovem, porque a neuropsicopedagogia tem essa amplitude de público-alvo, então são várias faixas etárias. Você pode receber um jovem, você pode atender, fazer o acompanhamento de um adulto, até mesmo de um idoso, com a questão de fala, por exemplo, e aí o professor Bruno trouxe essas questões da linguagem, que pode ser desde uma ausência de fala de uma criança, como pode ser uma afasia no idoso, por exemplo. Então, como fazer esse acompanhamento nessa época digital? Não é que pode ser tanto um acompanhamento clínico como um acompanhamento educacional. Então, fica marcado o advento do ensino híbrido, o modelo de sala de aula invertido, os modelos rotacionais, a metodologia disruptiva, a gente tem hoje o à la carte, Flex, que vão, a partir, eu acredito que do próximo semestre, acontecer paralelamente ao ensino presencial, então nós vamos ter o à la carte mesmo, já o próprio nome já diz, né? Esse manual de escolhas, esse cardápio de escolhas, momentos que serão síncronos, como esse que nós estamos tendo aqui agora, e momentos assíncronos, que caberá ao profissional, né, decidir se vai ser presencial, se vai ser numa plataforma de aprendizagem. Então, vejam, esse movimento não é um movimento simples, não é um movimento que nós estamos acostumados, né? Vai ser realmente necessário bastante empenho e formação com as novas tecnologias. Lembrando que essas tecnologias, elas foram trazidas ao Brasil dos Estados Unidos, né? Então, são eles têm uma sigla, né? Problem Based Learning, que é aprendizagem baseada em problemas ou em uma outra perspectiva trazida dos Estados Unidos, nessa perspectiva mesmo de tornar o aluno ativo no processo. Então, na neuropsicopedagogia, a gente tem essa problemática porque nós temos, ora, alunos e, ora, pacientes. Então, são duas condutas distintas. Quando estamos trabalhando na clínica, estamos trabalhando com pacientes, mas quando o neuropsicopedagogo está dentro da escola, ele está trabalhando com o aluno, porque nós sabemos que não clinicamos no ambiente escolar, né? O ambiente escolar, ele acaba sendo exclusivo, né, dos profissionais da educação. Sendo assim, eu quero compartilhar com vocês, como eu falei logo no início da minha fala, um artigo que eu achei nessa minha pesquisa, eu percebi que tinha essa ausência de pesquisas com esse foco de educação digital na neuropsicopedagogia, então eu achei um artigo muito interessante que eu quero compartilhar, espero que eu
encontre aqui. Só um instantinho, viu, gente? Vou tentar pesquisar no meu computador. Ah, não, tá aqui. Tá, vocês estão vendo? Agora sim. Agora sim. Eu vou ampliar porque... Deixa eu ver se ficou melhor assim. Ah, não sei se dá para estar visualizando direito. Seria Agora. aí, tá bom. Pronto. Tá bom. Acontece que esse artigo foi um artigo publicado em 2020. Contribuições da neuropsicopedagogia no contexto educacional, um novo olhar para a instituição escolar. E me chamou a atenção por ser um artigo muito recente, um artigo publicado em outubro de 2020, não abordar nessa contribuição da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia, esse ambiente, esse novo momento, né, pandêmico. Então, eu chamo a atenção, a gente está aqui também falando, tem muitos pesquisadores, muitos profissionais da área, acredito que é um indicativo, né, de novas pesquisas com esse enfoque, sendo que o artigo ele traz algumas contribuições quando se trata de formação de neuropsicopedagogo. Então, a formação do neuropsicopedagogo, do neuropsicopedagogo nesse viés do perfil clínico e educacional, como eu falei anteriormente, sempre embasado nas evidências, que é no método científico, lembrando que as novas tecnologias, elas já vêm há algum tempo sendo motivo de discussão. Então, eu senti falta nas discussões dos artigos publicados a inserção dessas novas tecnologias, das TICs, né, como a gente chama, nessa educação digital. Lembrando que muitos autores já trazem especificamente modelos de avaliação na neuropsicopedagogia no âmbito virtual. Mas a gente tem que lembrar que é uma profissão multifacetada, então a gente não vê o profissional só com esse objetivo de avaliar, né? Mas e no âmbito de acompanhar as famílias, acompanhar esse aluno, esse diálogo interdisciplinar, como deveria ser feito? Não existe relato de caso. Então, ainda nessa tentativa de buscar referências, eu encontrei um artigo muito interessante, que também dialoga com o que a gente vem discutindo, que é a inclusão de alunos com transtorno do espectro autista, TEA, né? A gente falou agora, a Cláudia falou bastante, Daniela também, e a orientação psicológica em tempos pandêmicos, suas relações e desafios na educação. Esse artigo me chamou a atenção porque ele me trouxe justamente o que eu estava buscando, né, quando estava pesquisando sobre a neuropsicopedagogia. Então, veja, um artigo de dezembro de 2020, super recente, não tem nem 6 meses, né, nos últimos meses, publicado, trazendo como é feita essa orientação através das telas, como já bem foi dito, como a gente fazer uma orientação para um paciente, né, um aluno autista, no tempo pandêmico, como isso se dá? A gente falou agora também sobre as limitações dessas crianças tidas como típicas, né, normais, que estão realmente tendo problemas no desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo, porque a gente sabe que dividimos a nível didático, mas o motor e o cognitivo, eles se interligam e são interdependentes. Como é que essas crianças estão se desenvolvendo dentro das suas casas, né, na tela, sentados? E aí, Daniela dá o exemplo, né, de estar sentado e punido, de certa forma. Ela traz Foucault, que é um autor da área da filosofia, que traz muito isso e dialoga com o que Bruno trouxe Lacan na perspectiva da psicanálise. Então, como fazer, como tornar a aprendizagem significativa diante de uma tela, quando a gente não tem esse contato, essa presença física, motora com esse aluno, sabendo que muitas das vezes, até presencialmente, nós temos dificuldade de interação, né? O autista, que aí eu dou o exemplo desse artigo, tem essa limitação, e aí nos seus inúmeros graus, mas um dos aspectos marcantes e de diferenciação diagnóstica é justamente o contato visual, a interação social. Então, como fazer um processo terapêutico, como acompanhar através de softwares? Então, eu achei interessantíssimo esse artigo.
Como nós temos pouco tempo, vou mostrando para vocês a referência bibliográfica e eu acredito que vocês vão ler depois com mais atenção o artigo e vão se inspirar para produzir, por que não, né, trabalhos na área da neuropsicopedagogia. Como o neuropsicopedagogo tem feito a sua orientação neuropsicopedagógica em tempos pandêmicos? Fica aí uma pergunta, né, um questionamento. De que forma esse acompanhamento neuropsicopedagógico vem acontecendo, né? Porque os terapeutas têm enfrentado essa dificuldade, né? Eu, como fonoaudióloga, vejo, não tenho atuado, não tenho estado na clínica nesse momento, mas vejo as minhas amigas relatando a dificuldade de manterem os seus pacientes nesse momento de pandemia. Os pais evadindo da terapia, ignorando o processo terapêutico, mesmo à distância, porque quando nós pensamos num processo dessa magnitude, se transformou na realidade para além da terapia, virou uma mentoria. Nós temos feito orientações à família. Então, esse ponto também de orientar a família, orientar os pais, tem se tornado muito mais importante, ou tão importante quanto o aluno, o paciente, porque tem sido mais possível. A gente tem feito o que realmente está ao nosso alcance. E aí, dentro dessa perspectiva, esse artigo, ele apontou 4 dificuldades relatadas pelos pais. E eu destaquei essas 4 dificuldades, porque é o que eu tenho ouvido, os relatos das minhas alunas na própria pós-graduação, relatos das profissionais, das terapeutas que eu conheço, que é, número 1, né, a dificuldade de utilização pelos professores das tecnologias. Parece simples, mas não é. Os alunos, eles acabam adaptando-se melhor às tecnologias do que os próprios profissionais, nesse caso aqui do artigo, os professores. Então, é a dificuldade da tela, é a interação, são os layouts que vêm todos em inglês, são termos em inglês, como eu falei no início, né? Então, já vem em outro idioma. Além de toda a questão simbólica da tela, que a gente começa a se comunicar com a iconografia, né? Com os símbolos. E o ponto 2, a falta de mediação presencial dos professores no ambiente de aprendizagem. Então, uma necessidade latente do ensino híbrido, porque até então a gente tem feito só o ensino online, à distância, e o ensino híbrido tem, sim, esses momentos presenciais. Então, por conta de tudo que já foi dito aqui, a nossa formação extremamente tradicional, sala de aula, professor na frente, os alunos na cadeira, enfim... Por conta de tudo isso, essa dificuldade de não ter o encontro presencial. Então, Caterine, 5 minutos. Estou terminando já. Em terceiro ponto, a falta de interesse desses alunos para acompanhar as atividades de maneira online. E aí, Daniela foi em um ponto específico, que eu concordo muito, o tempo. As atividades online, qualquer que sejam, elas precisam de um tempo muito bem planejado e curto. Nós não conseguimos manter a atenção na tela por muito tempo. Na sala de aula, no presencial, com os nossos amigos, com o próprio professor, já é difícil. Imagine online. Não é fácil. Além de que a gente se submete a questões ergonômicas. Então, a coluna dói mais, né? A atenção, corpo. E aí a gente resgata essa questão do corpo, o nosso corpo começa a falar. Não dá para ficar sentado e ter a mesma atenção durante 5 horas seguidas na frente do computador, não dá. Então, repensar essa questão do tempo e o plano de ensino. No terceiro ponto, a falta de interesse dos alunos, já falei, e a dificuldade das famílias em se adaptar à nova rotina. Exatamente como a Alexandra falou também no início, as famílias não estão acostumadas a terem seus filhos durante tanto tempo em casa. E isso teve um lado positivo, acredito, no início, quando falava em homeschooling no início, não sei se vocês lembram, no passado, tinha essa discussão de educar os filhos em casa, né, nessa educação não formal. Acredito que com a pandemia, todas as teorias caíram por terra e a gente fortaleceu, em certa medida, a importância da interação, a importância da presença e diálogo com os pares, a importância dessas crianças em sala de aula dialogando com os seus pares. Para encerrar, eu trouxe Le Breton. Nós falamos, quando eu soube que Bruno ia estar aqui com a gente, falando da psicanálise, Lacan, depois Dani trouxe Foucault, já do ponto de vista do vigiar e punir, da filosofia, e eu já tinha pensado em Le Breton, porque falar em corpo é falar nas pesquisas de Le Breton do ponto de vista da antropologia e sociologia.
que uma das minhas das saídas que eu vejo, né, nessa formação do neuropsicopedagogo e que serve também para os outros terapeutas ou profissionais que atuam com as crianças é compreender esse corpo. Esse corpo não aguenta, não suporta ser vigiado, punido, como o Foucault falou, e aí eu trago essa indicação de leitura, né, Adeus ao Corpo, de Le Breton. Tem também Sociologia do Corpo, do mesmo autor, falando desse outro lugar. E ele diz, só vou falar rapidinho uma citaçãozinha dele que eu trouxe, que é: corpo é a interface entre o social e o individual, a natureza e a cultura, o psicológico e o simbólico. E é isso, né, resumindo o que falamos aqui hoje, eu quero encerrar com Le Breton nesse ponto de vista antropológico e sociológico. Precisamos observar melhor os corpos, os nossos e os dos nossos alunos, porque nesse tempo pandêmico o corpo foi negligenciado, com certeza foi negligenciado. Então é isso, gente, eu agradeço a participação, vou encerrar aqui rapidinho. Obrigado, Catarine, Voltei, pela né? sua presença. Falei bem rápido. Hoje a discussão foi bastante rica. Nossos convidados trouxeram autores maravilhosos e eu convido a nossa querida Adriana Ponte para finalizar, porque já estamos às 9, finalizar o dia de hoje, fazer uma rápido, né? Boa noite a todos e a todas. Deixa eu só falar. Fortalecendo, Alexandra. Aí, o prazer e a honra de estar com vocês. Amei a presença de Dani, estou com saudade, viu, Dani? De Cate, não é? Que são parceiras, são professoras dos cursos de psicopedagogia e do curso de neuro, de alfabetização, dos cursos lá da Faculdade Montessoriana. Diga, Alê. Meu amor, só para dizer, nossa jornada vai gerar certificado, Laí já está aí olhando os participantes, o pessoal que se inscreveu no Simpla, e junto com o certificado a gente vai enviar um texto que vai ser a recopilação de toda a jornada respondendo a pergunta, tá bom? E aí, só para despedir, deixando aí com a Adriana, as nossas matrículas estão abertas e estamos aqui de braços abertos para receber, para dar continuidade à formação de psicomotricistas, de educadores emocionais, neuropsicopedagogos e outros, através das pós-graduações da Faculdade Montessoriana. Todo seu, Adriana. Pronto. Veja, eu fiquei bem atenta à fala de todos, né, que iniciou por Bruno, Catarine, aí terminando, e quero dizer que no lugar de professora, viu, Cláudia Pedral, da educação básica, e por muito tempo passei, eu iniciei a minha caminhada na escola da educação básica com o Jardim de Infância em 1982, mas eu não sou do pré-cambriano, viu, galera? Certo? Só para atualizar, né? Então, eu sou dessa época, ainda não havia entrado no ensino superior quando iniciei no jardim de infância, tá? E aprendi muito com as crianças, não é? Então, eu pesquiso sobre criança e infância, certo? Acompanho muito as pesquisas que bianualmente a gente... de 2 em 2 anos a gente se encontra no Grupo S para falar sobre isso. Mas voltando aqui ao tema rapidinho, certo? Fiquei bem inquieta, assim, com algumas falas, mas vamos ver o que trouxe essa temática central, não é? Que ontem eu já havia falado sobre essa escola, né? Que a concepção de escola que temos ainda, não é? Porque ela precisa ser repensada e voltar
a funcionar presencialmente, que é a valorização do corpo, do movimento e das emoções na educação do século XXI. Eu fiz aqui algumas anotações de acordo com o que vocês iam falando, e, assim, essa questão da dicotomia entre corpo e mente sempre me acompanharam, certo? Foi uma inquietação que eu trouxe sempre, certo? De ver, principalmente na educação infantil, as crianças serem torturadas, inclusive, eu já presenciei algumas cenas nas minhas caminhadas de professores que falavam para o outro, olha, eu não sei, porque os meninos na minha sala, eles se movimentavam muito, a gente estava sempre brincando. Aí ele disse, você quer ver como eu saio da sala e não tem a bagunça que tem lá na sala da Adriana. Eu vou sair e vocês vão olhar pela janela que os meninos não vão se levantar da cadeira. Crianças de 5 anos. E não é que ela saiu e voltou e os meninos ficaram sentadinhos, aí fica para vocês o que acontecia para essas crianças nem se mexerem. Então, eu penso que a escola, ela deve se reinventar, sim, eu concordo, não é? Não existe mais lugar depois dessa pandemia onde nós fomos obrigados, não é, a se distanciar fisicamente, certo? Então, está passando por tudo isso, por essa experiência do ensino remoto, certo? Então, não podemos mais dicotomizar corpo e mente, certo? Então, eu trago aqui, e mais, pensando na tríade corpo, mente e afeto, não é? Então, essa tríade, ela está junta, certo? No próprio processo de aprendizagem, porque Lúria fala que o desenvolvimento neural depende do quê? Do estímulo do meio físico. Então, isso é fato. E vem se aflorar, porque deixa de estar latente, já está aflorado agora na contemporaneidade, com tudo, certo? Então, olha, então já explodiu. Então, a escola não pode mais voltar nos moldes que era. Aí eu não culpabilizo muitos professores, porque nós, professores, nós procuramos, sim, formação dentro do possível. E veja que com a democratização das TICs, a informação e a comunicação veio ao acesso de todos. Mas na nossa cultura existe também, veio para que todos tivessem acesso à dificuldade de comprar esses instrumentos, as ferramentas, não é? Então, a escola, senão eu vou desviando e vou falando, por isso que eu anotei, deixa eu voltar. A escola deve se reinventar, concordo, uma escola que valorize de fato o ser humano na sua íntegra, então certamente vai valorizar a tríade corpo, mente e afeto, respondendo à nossa pergunta. Quanto às tecnologias, não é? Então, baseada em Pierre Levy, em Lúcia Santaella, Nelson Preto, que traz pesquisas sobre, Arnaud Soares, não é? Soares Júnior, quanto às tecnologias, elas sempre estão atendendo às necessidades da sociedade. Então, as tecnologias, elas vão se desenvolvendo e vêm se desenvolvendo ao longo do tempo, certo? Então, as formas de aprendizagens também junto, devido a esse estímulo, certo? Neurológico com o meio ambiente. Então, por isso, estão aprimorando a cada dia. Então, a necessidade que a sociedade teve essa necessidade temporal, certo? Da gente fazer tudo mais rápido, é um advento próprio desse século que a gente vive, da contemporaneidade. Então, elas acompanham a evolução do homem e vem se desenvolvendo para atender às nossas demandas, não é? Então, o que acontece?
a informação e a comunicação, que já vinha provocando na escola, as TICs já eram provocadas, mas a escola não investia, não é, nessa ferramenta para que a criança deixasse o lugar de ser passivo a passar a ser um ser ativo. E conhecimento a gente só produz através da pesquisa. Então, essa abertura que não tinham, né? Então, eu acredito que nesse tempo de pandemia, onde esse distanciamento dos corpos físicos se fez necessário, veio para reduzir essa separação, esse distanciamento espacial, veio também, gente, tirar uma coisa boa, mostrar que a gente não pode continuar da forma que era, certo? Então, valorizar o protagonismo da criança dentro da escola, de fato, certo? Legitimar algumas coisas que não são legitimadas, como Cláudia Pedral falou, a questão da inclusão, certo? Que a inclusão ainda, apesar da lei já ter sido publicada, ela não foi legitimada na escola, então são muitas questões para a gente tratar, mas o que a gente trouxe aqui certo, para discutir sobre a valorização do corpo, a valorização da motricidade e a valorização emocional nesse processo de aprendizagem. Eu penso que nós estamos sedentos, certo, enquanto professores, alguns enquanto gestores, para mudar essa situação. A escola não pode mais continuar da forma que era, certo? É isso que eu penso e encerro a jornada feliz da participação, dos temas que foram trazidos e da participação do público, que hoje eu senti falta das meninas que ontem, quando os palestrantes terminaram de falar, era tanta mãozinha levantada, hein, Ale? Eu acho que o pessoal... eu não sei se porque a gente terminou. Mas só que no chat estão bombando, já pediram até o site da faculdade que quer entrar, e Sérgio Bahia Lista, como um bom colaborador, já enviou o site e já está lá respondendo um bocado de dúvida. Gente, e a gente encerra aqui, encerra a primeira jornada digital, trazendo que essa discussão não pode se encerrar aqui, só foi uma provocação, certo? Não é? A gente precisa de mais tempo para refletir e para discutir e repensar essa escola e até o nosso fazer, não é? Que a cada dia, de acordo com Paulo Freire, né, a gente deve planejar, agir, refletir e agir, não é? Ação, reflexão, ação, e essa é a nossa caminhada enquanto professor. Então, Ale, não pode fazer a propaganda dos cursos, viu, gente? Não, vocês já fiz, Sérgio Bahia Lista, essas discussões conosco. E Sérgio Bahia Lista já colocou até o site para todo mundo procurar. Estamos com as matrículas abertas para fomentar cada vez mais a formação continuada. Já estamos hoje a gente já passou às 9h11, certo? O combinado era até às 9h. Agradeço muito a Bruno, a Cláudia, a Dani, a Caterine, a Bruno, Cláudia, Dani e Catarine pela contribuição de hoje, certo? E essa foi a primeira jornada. Já virá outras, estamos já organizando. Oxe, já acabou já, minha filha? Gente, desde 7h que a gente já está aqui, pelo amor de Deus, entendeu? Então,
Um beijo para todo mundo. Alguém do público quer se colocar? A gente ainda dá uma brecha. Alguém quer falar alguma coisa? Porque as mãozinhas... Fazer alguma pergunta, não é? Fazer alguma pergunta. As mãozinhas foram se levantando ontem. Aqui foi no chat. Todo mundo foi perguntando e foi sendo respondido lá no chat. Algum dos convidados querem encerrar, falar alguma coisa? Está aqui aberto. 1, 2, 3. Quem quiser falar, pode falar. Não, parabéns a todos. Diga, fale, diga. Quem é? Eu estou dizendo, fale agora ou cale-se para sempre, hein? Fale agora ou cale-se para sempre, certo? Gente, tá chovendo, minha cachorra tá aqui na janela querendo sair, a bichinha tá doente, certo? Então, vamos dar encerrada a jornada de hoje, enviaremos os certificados e o texto, a recopilação de toda a jornada por e-mail, tá bom? Obrigado a todos, e tá um bocado de coisa aqui saindo do chat, maravilhosa essa experiência, e esperamos repetir mais, tá bom? Lá aí, vamos terminando. Um beijo a todos, e estamos aqui na Faculdade Montessoriana de Braços Abertos. Até mais, galera. Um abraço. Tchau. Boa noite. Até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.